1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. A epígrafe do texto diz: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 1. A igreja encontrou, diga amém. Amém. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Vou repetir. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Os irmãos se assentam à vontade. É de tomar bastante tempo, mas o culto começou bem tarde, a pastora chegou cedo, e eu agradeço a oportunidade dela me convidar. Desde o ano passado, do ano de 2009, ela falou: Bruno, no ano que vem você vai pregar. Eu estava aqui no outro congresso, sentado neste púlpito, estava aqui a amiga dela, Maria José, estava aqui outras pessoas abençoadas que esqueci nomes, e a pastora Aparecida, ela me fez o convite. Pregamos aqui nesse ministério há vários meses, desde o ano que cheguei aqui, no começo de 2009, estado de São Paulo. Eu sou baiano, e por graça ela me convidou. Estamos aqui nessa noite, essa mensagem conhecida de todos os leitores da Bíblia, uma mensagem que enfatiza muito a promessa de Deus na vida de Davi. Esta epígrafe fala-nos muito a respeito, quando aqui Deus conversa, dialoga com o seu servo Samuel, enquanto Saul, o rei que Israel escolheu, está no trono. Samuel, aqui nesse capítulo, desse contexto, do capítulo 16, Samuel unge Davi como o próximo rei de Israel. Então, este jovem, corajosamente, Davi vence Golias, em meio ao decorrer, o campeão filisteu Golias, ele vence, estabelece uma amizade vitalícia com Jonatas, filho de Saul, filho do rei. Ao perceber que Davi se tornará governante um dia, o rei Saul, então ele fica enciumado, fica com inveja, tenta matar Davi. Em várias ocasiões, o filho de Jessé, Davi, foge para o território filisteu, onde permaneceu até a morte de Saul, em uma batalha. Porque quando aqui, nesse capítulo 16, Davi foi ungido, ele não foi publicamente ungido, foi entre os irmãos, entre Samuel, entre os irmãos, não era público para todo Israel, Jerusalém. Aqui a Bíblia deixa notório que do capítulo 16 até o capítulo de número 31 de 1 Samuel, dá-se o contexto, a fase
percorrida da vida de Davi, que foi entrando em caverna, se escondendo para não ser morto por Saul, ele obteve nesse capítulo 16 a promessa de Deus para obter o reinado, mas ele vivenciou uma trajetória de esconderijos, de corriqueiras, e se escondendo para não ser morto. Deus pôs a vida do seu inimigo Saul em suas mãos, o seu sogro, que porque Davi, ele diz o texto que ele casou com Mical, filha de Saul, e também Saul com seu filho Jonatas. Davi teve uma junção de amizade íntima, vitalícia, uma amizade mútua, que até Jonatas livrou a pele, a vida de Davi de ser morto do seu próprio pai. A Bíblia diz que Davi, então, ele se escondeu muito, até chegar a época de usufruir o trono. Ele aguardou na caverna, no esconderijo, nos vales, nos desertos, e nesta época ele já conhecia muito bem um jovem inteiro. A Bíblia diz, um jovem de boa aparência, um jovem inteiro, eu falo novo, de boa idade, mas com um coração voltado para Deus, com um jovem tão inteiro, novo, de idade, mas já respeitado diante dos céus. A Bíblia deixa claro que Davi foi um poeta. A Bíblia deixa claro que Davi foi um jovem corajoso, um adolescente na sua juventude, que escolheu a vivência com Deus, a integridade com Deus, e no meio dos vales ele escreveu vários poemas, inspirou a muitos em Israel. Enquanto ele não era famoso, a Bíblia deixa claro que ele estava sendo perseguido por Saul. Então aqui nesse capítulo 16, Deus conversa com Samuel, relembrando a história dessa introdução. Aqui Deus conversa com Samuel, dizendo assim: então disse o Senhor a Samuel. Se disse o Senhor a Samuel, porque Samuel tinha intimidade com Deus. Deus não manda falando as coisas no ouvido para qualquer um. Deus não manda conversando particularmente, mostrando o caminho que tem que fazer, o que seguir para qualquer pessoa. É só para quem tem comunhão e intimidade com Deus. Então eu aprendo muito aqui. Então disse o Senhor a Samuel. Deus falando com Samuel disse como, Bruno? Até quando terás dó de Saul, Samuel? Até quando? Olha a expressão da voz de Deus para com o homem. Até quando terás dó de Saul, Samuel? Até quando você vai ficar nessa, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eu rejeitei Saul, eu mandei ele matar os amalequitas, ele não foi. O pecado de rebelião, o pecado para mim de rebeldia é como feitiçaria, é como porfiar. Eu não aceito, eu rejeitei ele. Eu não quero também que a herança do patrimônio dos seus filhos não proceda ao trono. Quando ele morrer, os seus filhos não vai exceder o trono. Eu escolhi um segundo o meu coração, e ele está, aleluia, não no centro de Jerusalém, não está na sociedade trabalhando no Banco Real, nem no Banco do Brasil. Ele não está trabalhando, ele não está no meio dos advogados, no meio dos plebeus, ele não está no meio dos palácios, ele está no meio das ovelhas, sujo. Ele está, aleluia, pela sociedade desprezado. Mas Deus ainda não tinha revelado isso para Samuel. O texto do capítulo 16 diz que então, havendo Deus rejeitado Saul, e para que não seja rei sobre Israel, Deus falou com Samuel dizendo assim, o tema: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. O que é que eu aprendo aqui? O que é que eu tenho de lição aqui nesse texto, Bruno? Eu aprendo
aprendo aqui, irmãos, que Deus fala para ele encher o vaso. Não é o vaso literalmente, vaso é corpo, vida, que nem nos dias atuais que nós estamos aqui para receber a unção, a graça de Deus. A gente sente a presença que renova a gente para falar línguas estranhas de novo, que nos dá coragem para continuar a luta dessa vida, que nos dá autoridade para pregar, para louvar, que nos dá ousadia de fazer os trabalhos do Senhor, que nos dá ousadia, intrepidez para evangelizar essa unção aqui. Isso aqui é algo literal. Deus falou para Samuel: enche o vaso de azeite e vem, porque este vaso, nesta época que se enchia, era para derramar este óleo deste azeite na cabeça dos sacerdotes, na cabeça dos profetas, na cabeça dos juízes, que Deus assim estabelecesse em Israel. A Bíblia diz então que Deus falou com ele naquela época, naquele dia, naquele instante: enche o teu vaso de azeite e vem aqui, Samuel. Aleluia, porque eu tenho uma missão, um comissionamento para você, uma incumbência para você fazer. Enche o teu vaso aí, rapaz, que você está acostumado a sair aqui nas aldeias de Israel. Enche, porque eu tenho uma tarefa para você. Vai ser espinhosa. Se você não me ouvir direito, é capaz de você perder até a cabeça. É capaz, aleluia. Enche o teu vaso de azeite e vem aqui. Presta atenção, Samuel. Eu quero te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tem um que apraz o meu coração, é segundo o meu coração. Ele é desprezado pela sociedade, mas para mim ele é vaso escolhido, para mim ele é vaso elegido, consagrado. Aleluia, aquele que Deus estabelece para derramar o azeite. Na antiga Israel, na antiga aliança, era porque Deus olhou do céu, apontou para ele e falou: tu és separado meu, ainda que você não esteja com vestes de príncipe, mas eu já te vejo como um príncipe, assentado com coroa de rei. Eu te vejo soberanamente reinando aonde eu quero fazer